Graças e paz, tudo bem? Você está feliz? Eu estou muito feliz sempre que eu venho aqui, e é como o pastor falou mesmo, eu não preciso que ninguém me apresente, eu sou de casa, sou daqui, aqui é a minha igreja. Fazendo o percurso ainda agora, o pastor Marcos me trouxe, e eu falando para ele que eu vinha para cá, passava 6 meses juntando dinheiro. Eu era pastor da cidade, na cidade de Presidente Zanei. Eu passava 6 meses juntando dinheiro para eu vir para cá e ficar 3 dias. Não tinha nada disso aqui. Os cultos eram ali no aprisquinho. Aqui tinha tipo uma concha, um palco e um muro baixo aqui. Mas a glória de Deus sempre esteve nesse lugar. Amém? É isso que faz toda a diferença. E eu vim acompanhado da minha esposa Ayla. Olha aí, gente. Eu sempre digo isso, eu orei muito, ela não vigiou. Meus filhos Pedro e Aleph estão por aí em algum lugar. E nós temos uma palavra para compartilhar, ok? Temos uma palavra para compartilhar com vocês, mas, como disse o pastor Augusto, a gente não sabe como termina. Então eu quero falar para vocês de alguns livros que eu trouxe. Primeiro, esse livro aqui, que é um clássico. Eu li esse livro a primeira vez, eu tinha 16 anos. De lá para cá, de tempo em tempo, eu estou lendo ou relendo esse livro. Por que tarda o pleno avivamento? Um dos melhores livros que eu já li na vida. E não o julgue pelo tamanho. Tem alguém comigo aqui nessa noite? É para glorificar de pé, igreja. Esse livro aqui do J.B. Carvalho, Metanoia. J.B., Deus tem levantado ele como uma das vozes apostólicas, profética para a nação brasileira. Este livro que impactou muito a minha vida, O Caminho do Guerreiro. Olha, faça um esforço, adquira esse livro. Esse aqui que eu gosto muito dele, não confunda. Você conhece esse livro? Quem tem esse livro aqui? Olha, a maioria esmagadora não tem, então vai não peques mais para que não te suceda coisa pior. Após o culto, não agora, ninguém vai poder fazer isso agora, mas após o culto, esses livros e outros livros estão ali no hall de entrada e você vai poder dar uma olhada neles, amém? Eu sei que o pastor já orou por mim, mas a oração nunca é demais. Eu convido você a fechar teus olhos, curvar sua cabeça e vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença. E nós temos tanta liberdade, Senhor, para te cultuar. Tanta liberdade. Talvez o máximo que alguém enfrentou hoje aqui foi uma crítica, uma chacota. Mas nossos irmãos agora na Ucrânia, eu vi hoje, Senhor, que eles estão cultuando, eles estão te adorando. Eu não sei quando, mas em algum momento, um dia, o Senhor vai cobrar de nós a liberdade que nós temos. Nós temos muita liberdade nessa noite, para glorificar, para exaltar e ficarmos aqui, Senhor, na tua presença. Que teu Espírito Santo use a minha vida, use com graça. Eu já vivi pouco, mas o suficiente para saber que nenhum homem pode pregar a tua palavra sem o favor que vem do céu. Então me ajuda a pregar a tua palavra no poder que vem e só vem do teu Espírito Santo. Quem crê diz amém, dê um forte aplauso. E vamos lá, pega a sua Bíblia comigo, eu vou ler 3 textos. O primeiro texto que eu quero ler está em Lucas. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Eu vou ler 3 textos e eu vou partir do pressuposto que você tem um conhecimento da Bíblia. Então eu vou ler só um versículo e vou falar do contexto de cada versículo desse. Lucas, capítulo 10, versículo 39, diz assim, é o primeiro texto que eu vou ler. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra. Vamos para João agora. João Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, verso 32. Diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Capítulo 12, verso 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Amém? Deixa eu ver se você leu com atenção esses versículos. Você percebeu alguma semelhança entre eles? Qual? Aos pés. Quem estava aos pés? Maria. E não vamos confundir as Marias, porque tem muitas Marias na Bíblia. Essa não é a Maria Madalena, essa não é a Maria mãe de Jesus. Esses 3 textos que eu estou lendo falam da mesma pessoa. Curioso é que sempre que ela aparece na Bíblia, pastor André, aonde é que ela está? Aos pés de Jesus. Então nós temos a mesma pessoa, Maria, no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Detalhe, em 3 circunstâncias completamente diferentes. Por favor, aqui eu começo a fazer a primeira aplicação da minha mensagem. Eu não sei qual é a tua circunstância, eu não sei em que momento você está na vida, se você está em um momento bom, um momento ruim, um momento difícil, um momento de conquistas, de avanço, de retrocesso, não sei em que momento você se encontra, mas eu sei qual é o melhor lugar para você estar. A despeito do momento que você esteja, o melhor lugar para você estar continua sendo aos pés de Jesus, porque esse é o lugar mais alto que alguém pode chegar. Não existe um lugar mais alto do que os pés de Jesus. E eu estou falando aqui para uma multidão, e talvez você está vivendo um momento tão bom, mas ao teu lado tem alguém vivendo um momento tão difícil, ou vice-versa. Não importa o momento, o que importa é que esse lugar é o melhor lugar do mundo. Infelizmente, alguns, quando começam a conquistar, saem desse lugar. Infelizmente, alguns só procuram esse lugar quando estão na tormenta. Maria vem me ensinar que não importa, está tudo bem nos pés de Jesus, está tudo difícil nos pés de Jesus. Mas eu quero falar de cada parte, de cada texto desse, de cada contexto. Então vamos por partes. Primeiro, o primeiro momento em que Maria se apresenta aos pés de Jesus foi na casa da sua irmã. Qual era o nome dela? Marta. Agora, olha como é interessante. Jesus estava na casa de Marta. O texto não disse que a casa era de Maria, a casa era de Marta. Mas muitas vezes eu vejo pessoas dizendo sobre esse texto o que Jesus nunca disse. Então eu fiz algumas perguntas ao Espírito Santo. Primeira pergunta que eu fiz foi: o que Jesus realmente está reprovando aqui? O que realmente ele está criticando aqui? E aí Jesus vai falar assim, ó: Marta, a tua irmã, presta atenção aqui, ó, a tua irmã escolheu a melhor parte. A tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Observe que Jesus nunca falou que era o todo. Jesus nunca disse que o que Maria estava fazendo era tudo. Não, ele não disse isso, o texto não diz isso. Ele diz assim: olha, ela está fazendo a melhor parte. Por quê? Porque tinha 2 partes. Havia uma parte que Marta estava fazendo,
E havia uma outra parte que Maria estava fazendo, que fique bem claro, das partes, a parte mais importante, prioritária, era a parte que Maria estava fazendo. Então Jesus não estava reprovando o que Marta fazia, ele estava priorizando o que Maria estava fazendo. Então esse texto não é sobre certo ou errado, esse texto é sobre importância e prioridade. Volto a dizer para vocês, Jesus não estava criticando Marta porque ela estava trabalhando, mas porque ela estava só trabalhando. Deixa eu organizar os pensamentos aqui. Quais seriam essas duas partes? Vamos dar nome. A parte que Marta estava fazendo, que nós chamamos de serviço. Serviço. Essa palavra no grego é diaconeu, de onde vem diaconia, de onde vem ministério. Quantos aqui tem um ministério? Olha, isso é importante. Você tem um ministério. Marta também estava exercendo o ministério, o serviço. Mas tem a outra parte, priorizada por Jesus, que era o que Maria estava fazendo. Ela estava aos pés de Jesus, ela estava adorando Jesus, estava contemplando Jesus. Como é que nós chamamos isso? Chamamos isso de sacerdócio. Então o que Marta fazia era o ministério, o que Maria fazia era o sacerdócio. Vamos organizar as coisas, irmãos. Nunca priorize teu ministério, porque se você priorizar o teu ministério, você vai ter um problema. Eu não estou dizendo com isso que o teu ministério não seja importante, é importante, só não é prioridade. Meu Deus, tem alguém comigo aqui nessa noite? Eu gosto muito quando Davi vai buscar a arca, ou melhor, quando ele vai para a guerra com a arca, e aí a Bíblia diz que ele manda o povo, o exército, os levitas, eles conduzem a arca, e a Bíblia diz assim, que eles davam 6 passos, e no 7º, o que é que eles faziam? Eles paravam e adoravam. 6 passos, paravam e adoravam. Alguém com a mente racional, lógica, vai dizer assim, mas isto vai tornar a caminhada lenta. Aqui está o mistério. Não. E aqui tem uma grande lição. Você não pode ir muito longe, você não pode dar muitos passos sem parar e adorar Jesus. Aleluia. Tem gente que está andando a quilômetros, nunca mais parou para adorar. Por isso que de vez em quando a gente é surpreendido no Brasil, o fulano de tal, do ministério poderoso, caiu em pecado. Por quê? Porque está andando quilômetros e não para adorar. A cada 6 passos eles paravam e adoravam. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando nós construímos o que é importante fora do que é prioridade, nós temos um problema. E aí eu gosto muito da ilustração da construção civil. Vocês concordam comigo que as paredes desta construção é importante? Concordam? O telhado é importante? Instalação elétrica é importante? Mas o alicerce, o baldrame, é o quê? Prioridade, é fundamento. Por isso que é fundação, é fundamental. E se a gente erra no fundamento, não importa o que você construa, você coloca em risco. Meu Deus do céu, meu Deus, vamos lá, hein? Não importa o que você construa, se você errou no fundamento, é perigoso. Então é isso que Jesus está aqui reprovando. Mas eu fiz uma segunda pergunta a ele, ainda nessa parte de Marta e Maria. Quem foi que desfrutou mais da presença de Jesus naquela casa? Marta ou Maria? Maria. Sabe por quê? Porque uma pessoa agitada, ansiosa, tensionada, ela consegue, gente, isso aqui é muito forte,
Escreva isso em algum lugar que eu vou falar. Uma pessoa agitada, ansiosa, tensionada, ela consegue estar em um lugar onde Jesus está e não desfrutar dele. Ou você acha que Marta não sabia que Jesus estava ali? Sabia ou não? Desfrutou dele? Quantos aqui sabem que Jesus está nessa casa chamada Igreja Batista do Andili? Levante a sua mão. Aleluia, Jesus está aqui nessa casa. Agora, baixa a mão e não levanta, por favor. Quantos aqui estão desfrutando da presença desse Jesus que está aqui? Uma pessoa agitada, ela não percebe Jesus. Uma pessoa agitada, ela consegue trabalhar para Jesus, mas ela não consegue ouvir Jesus. Porque ela estava trabalhando para quem? Para Jesus. Mas quem que estava ouvindo? Maria. Agora, irmão, o agitado, ele tem um problema. Sabe qual é o problema do agitado? Ele não suporta ver uma pessoa quieta. Deus está falando com alguém aqui. Não baixa a cabeça. Você já viu? A pessoa, quando ele está agitado, ele não suporta ver o outro quieto. O que deixou Marta mais agitada foi o fato da irmã estar calma, tranquila, quedada. Outro dia teve uma situação engraçada. Minha esposa não vai gostar de eu contar isso, mas eu vou contar, amor. Desculpa aí. A gente estava num carro, irmão, só homem. Nós éramos 5 homens. Só ela de mulher. E aí um dos homens, todo mundo casado, né? Um dos homens disse assim: rapaz, desabafou, né? Rapaz, eu não posso ficar tranquilo em casa, é só eu me sentar, minha mulher inventa alguma coisa para eu fazer. Aí o outro disse assim: não, tu está falando da tua mulher ou da minha? Porque essa aí é a minha, e essa aconteceu de manhã. Aí, irmão, eu estava bem aqui, não aguentei, e eu disse: a minha do mesmo jeito. E todo mundo começou a falar, ela já estava agoniada, baixou o ouvido, botou a cabeça para fora. E a gente estava com um Uber. Irmãos, o Uber estava com o braço assim, ó, tensionado. Eu toquei assim no braço dele, disse: meu amigo, põe para fora também, fala. Ah, meu irmão, para que eu vou falar isso? O homem falou coisa que eu me arrependi de ter falado para ele. Mas eu estou falando isso, irmão, porque durante muitos anos eu carreguei uma ansiedade fora do comum, patológica, doentia. E eu não suportava ver uma pessoa quieta. O agitado fica mais agitado quando ele olha alguém calmo. Esse é o problema de Marta. E aí ela não consegue ouvir Jesus. Quantos querem ouvir Jesus? Quantos querem conhecer Deus? Sabe o que o salmista diz no Salmo 46, versículo 10? Ele diz assim, eu amo esse texto: aquietai-vos. Mas eu quero saber quem é Deus. O salmista diz: não, antes que você saiba quem é Deus, deixa eu te dar um conselho: aquieta. Porque só vai saber quem é Deus quem está quedado aos pés dele, prostrado como Maria. Os agitados nunca vão conhecer o poder de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ai, irmão, eu estou sentindo que Deus vai derramar um nível de unção sobre nós aqui hoje. Aleluia. Eu falei para ti, não falei, minha filha? Pastor, eu falei para ela, eu disse: o louvor está diferente. Falei ou não falei para ti? Está acontecendo alguma coisa. Eu entrei aqui, eu senti algo diferente de vocês. Deus vai derramar um nível novo sobre nós essa noite. Eu estou crendo, hein? Aleluia! Outra pergunta para finalizar essa parte aqui: quem se aproximou de Jesus? Marta ou Maria? Ambas. Eu vou te provar aqui no texto. Ambas se aproximaram de Jesus. Vou te mostrar.
O texto vai dizer assim, você pode ver, eu disse que eu ia partir do pressuposto que você conhece um pouquinho a Bíblia, né? O texto vai dizer que Maria veio por baixo, e ela ficou quedada, eu amo essa expressão, quedada, tranquila, em paz, aos pés de Jesus, ouvindo. Ela se aproxima de Jesus para quê? Para ouvi-lo, para saber o que ele pensa, o que ele direciona, qual é a vontade dele, qual é o desejo dele. É para isso que ela se aproxima. E Marta? Está lá no texto, diz a Bíblia, e Marta aproximando-se, essa palavra no grego é episteme, que significa veio por cima. Olha que arrogância, veio por cima. A Maria veio para quê? Para ouvir, e veio por baixo. A Marta veio por onde? E veio para quê? Para mandar. Está lá no texto, ela chega para Jesus e diz o que Jesus tem que fazer. Jesus, olha, eu vim aqui dizer o que o senhor tem que fazer. O senhor tem que mandar essa mulher trabalhar. Irmão, você já viu que a gente agitado, a gente não consegue falar com Deus? A gente começa a querer convencer Deus do que a gente quer. Isso não é oração. Porque o que é oração? Eu amo esse conceito. Eu já vi muitos conceitos de oração, mas esse aqui eu amo demais. Oração é o encontro, e eu fico arrepiado quando eu falo disso. Oração é o encontro de dois corações. O coração do homem se encontrando com o coração de Deus. Mas aí tem um problema, que eu vou te contar já já. Eu fiz um retiro com um grupo bem seleto de amigos. Fomos para dentro de um Jussaral. Estava pregando antes de ontem no Pará, e eu falei Jussaral. Quando terminou o culto, fizeram a fila. Pastor, o que é Jussaral? Eu digo, você não sabe o que é Jussaral? Não sabia o que era Jussaral. Todo mundo sabe o que é Jussaral, né, gente? Pelo amor de Deus, você é maranhense. Então a gente estava dentro de um Jussaral, ficamos 3 dias orando, e eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Eu disse, Deus, eu sei que quando eu estou orando, a oração pressupõe que eu estou falando contigo, e eu sei que tu és o ser mais incrível do universo. Agora fala uma coisa para mim, por que às vezes é muito chato falar contigo? Por que às vezes eu não tenho prazer de falar contigo? Por quê? Sinceramente aqui, quem aqui já falou com Deus um dia e estava sem prazer? Os outros que não levantaram, mentiram tudinho. Eu disse, Senhor, por que às vezes é incrível demais, é prazeroso, mas tem dia que, Senhor... Aí Deus disse assim para mim, filho, tu perguntou, eu vou te dizer. Olha o que Deus me disse. Primeiro, meu filho, que nas poucas vezes que vocês vêm falar comigo, Deus já começa batendo, né? Nas poucas vezes que vocês vêm falar comigo, é para falar comigo sobre as coisas que estão no coração de vocês, ou nos corações de vocês. Raríssimas são as vezes que vocês vêm falar comigo sobre as coisas que estão no meu coração. Agora eu desafio um homem que tenha vindo falar comigo sobre as coisas que estão no meu coração e tenha saído da minha presença e possa dizer, foi chato. Irmão, nós somos tudo farinha do mesmo saco, e a farinha não é boa. Quando a gente vai orar, é sobre as coisas que estão no nosso coração, nossas angústias, nossos medos, nossos sonhos, nossas aspirações. Raríssimas são as vezes que a gente chega para Deus e diz, Senhor, eu vim aqui ouvir o que está no teu coração. O que tu pensas? O que tu desejas? Fala, diz para mim. Oração é o encontro de dois corações. Faça esse exercício e você vai ver como sua vida vai mudar. Aprenda a chegar para Deus para ouvi-lo. Eu tive uma experiência com um pastor amigo, um homem de Deus que eu admiro demais. Eu fui um dia orar com ele. Ele me convidou para orar. Ele disse assim para mim, meu filho, vamos orar? Eu disse, vamos. Nós éramos um grupo, acho que umas 7 pessoas, 8 pessoas por aí. E aí, pastor André, demos as mãos para orar, né? Ele não fala nada, fica calado.
Eu estava na minha versão Marta, até o pescoço. Irmão, 30 segundos o cara não falou nada. Eu disse: vem cá, quem vai orar nessa oração aqui? Que oração é essa que ninguém fala nada? Puxei a mão dele: pastor, o senhor quer que eu ore? Ele: psss, eu já estou orando. Você já pegou um lockout? Que assistiu a luta do Popó com o Whindersson Nunes. Eu fui locauteado ali. Quando terminou tudo, ele veio falar comigo. Eu disse: não, pastor, eu entendi tudo. Ele disse: filho, mas eu quero te dizer algo. Senta aqui. Filho, eu já fui assim como você, agitado. Eu pensei assim: quem falou para ele que eu sou agitado? Não parece que eu sou agitado. Porque o agitado fica chateado quando o outro diz que ele é agitado. Ou não? Deus está falando. Deus está falando aqui. Ele disse: meu filho, eu aprendi a ficar em silêncio na presença de Deus. Ele disse: eu fico 1 hora parado. E depois de 1 hora, minhas emoções, minhas agitações. Aí eu lembrei daquela música: quieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. Porque a alma agitada não escuta Deus. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Mas veja que as pessoas vão para o monte orar: orei 3 horas. Não, você monologou 3 horas. Senhor, eu determino, eu mando, eu oro, eu profetizo, e agora em nome de Jesus, e tal, nem respira, amém. Aí na hora que Deus vai falar, o cara vai embora. Na hora que Deus queria falar contigo, você saiu. Vamos fechar a conta, para eu passar para outra parte? Vamos fechar esse tópico? Qual a conclusão que eu cheguei? É a seguinte: Jesus estava dizendo assim para mim e para você: levante-se para servir como Marta, depois que você se prostrou para adorar como Maria. Aleluia! Levante-se para servir como Marta, meu irmão, depois que você se prostrou para adorar como Maria. Vamos para as 2 outras partes. Eu preciso de 5 minutos para cada uma delas. O segundo momento em que Maria está aos pés de Jesus é em João 11:32. Agora, irmãos, agora é diante de um momento muito difícil. Vocês lembram qual é o momento? A morte de Lázaro. E quem era Lázaro? Irmão de quem? Só de Maria? Presta atenção, presta atenção. Então eu tenho 2 pessoas passando pela mesma situação, pastor Francisco: o luto. Agora vocês observaram que a reação delas foi completamente distinta? Sabe por quê? Porque o agitado, na hora da tormenta, ele fica sem chão. Aquele que está aos pés de Jesus, aquele que tem intimidade com Jesus, ele passa pela mesma tormenta com uma postura completamente diferente. Irmãos, os últimos anos foram anos difíceis, sem dúvida nenhuma foram os anos mais difíceis da minha vida, como pastor. Perdi muitos amigos, gente do peito, do coração. Nunca fiz tanto velório na minha vida como fiz nesses últimos 2 anos. Teve um dia que eu fiz 2 velórios no mesmo dia. Saí de uma casa, terminei de dar uma palavra, fui para outra casa, 2 velórios. Mas percorrendo em tantos lutos, em tantos velórios, sabe o que eu percebi? Eu percebi que tinha casas onde houve luto, mas havia desespero, JC. Desespero. Ponto e parêntese. E detalhe, alguns até de crente. Desespero, pânico.
Mas eu participei de velórios, que apesar da tristeza, não havia desespero. E por que não havia desespero? Porque havia alguém ali aos pés de Jesus. Quando a gente está aos pés de Jesus, a gente passa pela tormenta de um jeito completamente diferente. Aleluia! A intimidade com Deus não faz com que você tenha menos problema, faz com que você tenha paz. Pior do que os problemas é vivê-los sem o conforto de Deus. Tem descanso que desfrutamos quando o corpo se deita, outros quando os joelhos se dobram. Irmãos, pela graça de Deus, eu tenho um ministério que Deus nos confiou, que é Ele que sustenta. Como é que um homem do meu jeito vai sustentar aquilo? Mas eu posso te afirmar uma coisa: quantas vezes eu estava tão cansado, porque eu sei a graça que eu tenho e eu sei a graça que eu não tenho. O pastor Francisco nos auxiliou durante muitos anos na IBP, ele sabe do que eu vou falar para vocês aqui. Por exemplo, ontem eu preguei 3 dias, 3 ou 2, 2, né? 2 dias, 2 dias, preguei 2 dias numa cidade chamada Ulianópolis. Eu estou desde de meia-noite dirigindo, de meia-noite, a noite inteira. Cheguei em Pinheiro 8 da manhã, vim para pegar o ferry de 10h30, não peguei o de meio-dia. Cheguei aqui 2 e pouca da tarde, fui jantar, almoçar, já era bem um jantar já. Descansei 1 hora, estou aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que pensa que eu sou inteligente. Sendo muito honesto com você, a minha inteligência é médio para baixo. Minha sabedoria é médio para baixo. Tudo na minha vida sem dedo. Eu estou falando com muita sinceridade. Agora eu tenho uma coisa que é gracioso. Deus me deu uma energia fora do comum. Deus me deu. Deus me entregou essa energia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu já passei por lutas que o único lugar que eu descansava era assim, ó. Alguém já viveu essa experiência na vida? De você passar por uma dor tão grande, uma luta tão grande, uma situação que você não consegue ver a saída, e o único lugar de descanso é esse. Existe um descanso que a gente usufrui quando a gente deita e dorme, mas tem um descanso que a gente só vai experimentar quando a gente se ajoelha e ora. Aplauda Ele mesmo. Talvez eu estou falando para alguém aqui que está muito cansado e diz assim: não, eu vou passar um dia nos lençóis. E você passou 1 semana nos lençóis e continua cansado. É porque você está precisando ficar no teu quarto umas 3 horas de joelho e com a Bíblia aberta e orando e lendo Bíblia. Falei para um amigo esses 2 dias. Ainda não inventaram uma conferência mais poderosa do que um quarto fechado e um homem de joelhos. Sabe por quê? Vai ter sempre um céu aberto e um quarto fechado e uma pessoa de joelhos. Sempre. Sempre. Aleluia. O que eu aprendi na Bíblia? Aprendi na Bíblia que eu não sei como será o amanhã, mas Deus sabe. E isso é o suficiente para que eu tenha paz. Ô pastor Bia, como é que vai ser? Eu não sei, mas Deus sabe. E isso é o suficiente para que eu tenha paz. Irmãos, você já parou para pensar por que Deus se revelou para Isaías em um trono? Deus se revelou para um monte de gente na Bíblia. Abraão numa sarça, Moisés numa sarça, se revelou para Abraão, se revelou para Elias, se revelou para um monte de gente, para Paulo a caminho de Damasco. Mas a única pessoa que ele se revela em um trono é para Isaías. Por que ele se revelou em um trono para Isaías?
Você vai entender agora. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias. O rei se sentava onde? Num trono. Você tem noção do que era para um povo naqueles dias não ter seu monarca? Estamos acompanhando o que está acontecendo agora. Aquele presidente da Ucrânia, que homem firme, que homem firme. Você tem noção do que era naquela época, uma nação não ter seu monarca? Instabilidade, insegurança, medo, pavor. Então Isaías está olhando para o trono da terra. E como é que está o trono da terra? Eu queria que o tecladista me ajudasse aqui, por favor. E aí ele olha para o trono da terra. Como é que está o trono da terra? Fala para mim. Vazio, desocupado. E aí Deus diz assim: ei Isaías, tira os teus olhos da terra e olha para os céus, que você vai ver algo incrível. Isaías tira os olhos dele da terra, olha para o céu e ele vê Deus. E Deus está o quê? Andando de um lado para o outro. Deus está tenso, Deus está ansioso. Deus está como, irmão? Deus, como é que ele está? Fala para mim. Ele está sentado. Uma pessoa que fica sentada é porque está calmo, está tranquilo, está majestoso. Ele está em um alto e sublime trono, reinando sobre os céus e sobre a terra. Eu vim te dizer nessa noite que se você perdeu o controle das coisas, Deus não perdeu o controle. Tira os teus olhos da terra, coloca os teus olhos dos céus e você vai encontrar um Deus assentado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que estão vivendo momentos que você olha para a terra, você não consegue ver saída, você não consegue ver ninguém ou alguém que você possa se assegurar. Tira os teus olhos da terra, coloque os teus olhos nos céus. Deus cuida de você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Pega a sua Bíblia rapidinho, João capítulo 11. João capítulo 11, verso 32 diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não terias morrido. Agora vamos para o 28 do mesmo capítulo. E dito isto, partiu e chamou, olha aqui, irmãos, em segredo. Quem que ele chamou? Maria. Marta, em segredo, chamou Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui. Aleluia. O mestre está aqui e ele te chama. Presta atenção, irmão, entenda. Ambas estão passando pela mesma situação, luto. Ambas perdem o irmão. Marta continua agitada porque ela escuta falar que Jesus está vindo. Ela sai desesperada. O texto diz que ela nem espera Jesus chegar. Ela vai ao encontro e ela vem por cima de novo. Episteme novamente, mandando, determinante, arrogante. E aí Jesus diz assim, depois que ela fala tudo, Jesus diz: tá tudo bem, chama tua irmã, porque eu quero falar com ela. Você imagina a cena? Marta voltando, chega em casa e diz assim: vem cá, Maria, o mestre está aí, ele está chamando você. Jesus não está chamando os agitados, pastor André. Jesus está chamando aqueles que estão quedados aos seus pés, em adoração, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E Ele está procurando por quem? Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está procurando aqueles que estão quedados aos seus pés. Jesus não está procurando os agitados.
Ele está procurando quem está aos seus pés. Quando Ele quer realizar alguma coisa sobre a terra, Ele vai procurar alguém que está em oração. Aleluia. Ele está encontrando pessoas aqui. Pega a sua Bíblia, João. Vamos para João, rapidinho. João capítulo 20. João capítulo 20. Me dê mais 10 minutos. João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 2. Diz assim: presta atenção na minha leitura. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: presta atenção, quem era o discípulo que Jesus amava? João. Então quem está aqui nesse texto? Pedro e João. Me responda uma coisa, olha para mim aqui, me responda: quem era mais agitado, Pedro ou João? Quem era mais contemplativo? João. Eu tenho aqui um cara agitado e eu tenho aqui um cara que é dado. Vamos seguir o texto. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Põe o dedo aí, olha para cá. JC, um agitado sai para correr e um cara calmo sai para correr. Quem chega primeiro? Na lógica, quem chega primeiro? Claro. Mas a Bíblia não é assim. O reino não é assim. Você consegue mais rápido de joelhos do que correndo. Ei, vamos lá, olhe para o texto. Verso 4: e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Que é isso, cara? Vá para o teu quarto, invista tempo com Deus. Mas eu estou numa fase tão boa da minha vida. Não perdi meu vigor, mas ele está muito equilibrado, ele está na posição dele. Ele está subjugado. Deus tem falado coisas no meu coração. Nós estamos vivendo coisas na IBP que sonho, é um sonho. Todos os domingos nós temos 5 cidades da Baixada, André. Eles estão locando ônibus para ir para os cultos. Quando eu chego no domingo tem ônibus das cidades. Porque Deus só vai falar segredos a quem está quedado aos seus pés. E aí você se prostra para adorar, e você se levanta para servir. Aleluia. E a última coisa, mas tem uma coisa ainda só para finalizar esse ponto, sobre vida de oração. Irmãos, eu tenho 21 anos de ministério pastoral, 23 anos de pregador. Eu tenho 39 anos, comecei cedo pela graça de Deus. Eu vou te dizer uma coisa aqui que eu tenho certeza, eu vi isso nesses anos de ministério. Ou você tem uma vida secreta de oração, ou você terá uma vida secreta de pecado. Ou você tem uma vida secreta de oração, ou você terá uma vida secreta de pecado. Alguém já disse que você não é o que você posta no Instagram, você é o que você esconde no WhatsApp. Tem uma frase que eu gosto: quem não se envolve com Deus, ainda que esteja envolvido com a obra de Deus, mais cedo ou mais tarde será envolvido pelo pecado. O púlpito nunca protegeu ninguém, por isso que grandes ministros caíram no púlpito. Isso aqui não protege ninguém. Protege é o secreto, é o quarto de oração, é aquele lugar de quebrantamento, que você investe tempo, chora aos pés de Jesus. Eu não tenho mais tempo, vou finalizar aqui. Último momento. João 12, versículo 3. Preste atenção nisso. Agora, Maria está novamente aos pés de Jesus. Em que contexto?
Eles estão numa casa, música. E aí ela vai fazer algo incrível. Ela vai pegar um vaso de alabastro, um ratel de unguento puro. Escute isso. Ela vai pegar e ela vai quebrar isso aos pés de Jesus. A minha pergunta é: por que Marta não quebrou? Para você responder essa pergunta, você tem que voltar ao primeiro episódio da minha mensagem hoje. Quando Jesus estava na casa das duas, ou de Marta, mas as duas estavam lá. Quem estava sentado ouvindo? Maria. Escute, 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 escute. Algumas renúncias só consegue fazer quem está aos pés de Jesus. Ei, mais forte. Alguns tipos de entrega só pode fazer quem está aos pés. Agora presta atenção, é perigoso ficar aos pés de Jesus, porque quem permanece aos pés de Jesus, mais cedo ou mais tarde vai entregar tudo para Ele. Meu Deus, meu Deus. Agora eu vou falar para você uma das coisas mais fortes que eu vi no meu ministério nos últimos anos, e Deus falou isso para mim, eu estava quedado aos pés dele. Aquela mulher quebrou o vaso de alabastro. O que era aquele vaso? Toda mulher judia usava um cordão e um vasinho pequenininho nesse cordão, e tinha um pouquinho do unguento, e ela trabalhava, e tudo que ela ia adquirindo, ela pegava e colocava lá dentro daquele vaso de alabastro. E quando que a mulher judia usava esse vaso de alabastro, quando que ela quebrava? Presta atenção. Ela só quebrava no dia de núpcias, pastor. No dia que ela encontrava o amado da sua alma, pastor Francisco. Nesse dia ela pegava e quebrava, e perfumava o leito para a intimidade. Por isso que maldosamente eles disseram na super interessante que ela tinha sido esposa de Jesus. Não entenderam o mistério que eu vou falar para vocês agora. Segunda coisa, ela enxugou com o quê? Como o cabelo, que a mulher judia não solta o cabelo. A mulher judia não solta cabelo. É vergonhoso para a mulher judia soltar o cabelo, salvo quando ela está na intimidade. A mulher judia só vai soltar o seu cabelo quando ela está diante do marido dela. Meu Deus! Sabe o que essa mulher está fazendo? Ela é a tipologia da igreja. Ela está diante de Jesus, e ela vai entender uma coisa que os apóstolos não entenderam, que João entendeu na ilha de Pátimos, posteriormente exilado, mas ela entendeu, porque ela estava aos pés dele, ela entendeu, ela disse: ele é o noivo da igreja, ele é o noivo da minha alma. Soltou o cabelo e quebrou o vaso. Deixa eu te dizer, Igreja Batista do Angelim, você tem um noivo. Está na hora de soltar esse cabelo, igreja. Está na hora de quebrar esse vaso. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ainda não inventaram um lugar mais precioso do que os pés de Jesus. Um dia, Adão está diante de Deus, e a mulher dele está do lado, e Deus olha para Adão e diz assim: Adão, o que aconteceu? Escuta, Adão diz assim para Deus: a minha mulher é a culpada. Ele era culpado, mas ele culpou sua esposa. Esse foi Adão. Um dia Jesus está diante do Pai, e a igreja está do lado, a noiva dele. E Deus diz para Jesus: Jesus, o que foi? Jesus disse: Jesus tinha pecado, gente? Jesus disse: Senhor, eu assumo a culpa dela. Ai, irmão, eu não aguento mais. Fique em pé, fique em pé. Jesus disse: eu assumo a culpa dela. Ela errou, ela pecou, mas eu quero te dizer, meu Pai, que eu
assumo a culpa. Igreja Batista do Angelim, Deus está te chamando para esse lugar secreto. Solta esse cabelo, noiva. Quebra esse vaso, perfuma o lugar secreto e deixa o noivo vir. Deixa o amado da nossa alma vir, e nós vamos gastar tempo na presença dele, e o perfume precioso vai ser exalado. E quando você estiver andando, as pessoas vão sentir esse cheiro e vão perguntar: que perfume é esse? Você vai dizer: é o perfume da intimidade. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma noite para quebrar vasos. É uma noite para quebrar vasos. Sim, sim, Jesus. Aleluia. Receba aqui, Senhor. Aleluia. Minhas lágrimas. Aleluia. Que vão cair. O noivo está na casa. Para a agitação, Marta. Corre para os pés dele como Maria fez. Jesus está na casa. O noivo está na casa. Todos os meus tesouros vou derramar diante. Aleluia, de ti. aleluia. Meu Deus, meu Deus. Eu quebro meu vaso. Vamos lá, noiva. Quebro. Nós encontramos o noivo, ele está aqui. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Aos teus pés estou. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas vão cair. Basta olhar no teu rosto. Olhe para o rosto dele. Olhe para o rosto dele. Logo que te vi. Aleluia. Todos os meus tesouros. Aleluia. Derramar diante Jesus, a presença de é tão real nesse lugar, nessa noite. Obrigado, Jesus. Quebro meu vaso. Obrigado, Jesus. Quebro O Senhor está meu trazendo consolo vaso sobre nós essa noite. aos pés. Obrigado, Jesus, porque no meio da tormenta tu tem nos dado paz. Quebro meu vaso. Aleluia. Quebro meu vaso Aleluia. aos teus pés. Aleluia.
presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais, Jesus. E não importa o Tua preço presença vale mais, Jesus. do perfume derramado. Tua presença vale mais. Aleluia, Tua Senhor. presença vale mais. Aleluia, Senhor. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós temos pessoas aqui em circunstâncias completamente diferentes. Alguns vivendo tempos tão bons, outros vivendo tempos tão difíceis. Outros que não estão vivendo nem tempos tão difíceis e nem tempos tão bons. Não importa. O maior lugar continua sendo aos pés de Jesus. Eu quero que você olhe para cá. Eu quero que você fique com essa expressão que eu vou te dizer agora. Você sabe por que Deus é santo? Deus, ele é santo não só porque ele não peca. Teologicamente, Deus é santo porque na presença dele o pecado não permanece. O conceito mais profundo da teologia vai dizer que Deus é santo porque na presença dele o pecado não fica. Sendo isso verdade, e é verdade, essa verdade também vale para o que eu vou te dizer agora. O menino nos nasceu, o filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Príncipe da paz. Assim como o pecado não subsiste na presença de um Deus santo, a ansiedade, a agitação, a tensão não subsiste na presença do príncipe da paz. Você quer ter paz? Fique. Vista tempo. Foi feito um estudo por uma universidade séria. Eu não vou lembrar aqui o tempo, não vou. Mas essa universidade, eles chegaram a uma conclusão que quando duas pessoas se olham compenetradamente, depois de um certo tempo, elas sincronizam os batimentos cardíacos. Ou seja, eu estou muito agitado, um exemplo, e eu olho para você, você é um homem calmo, sereno. Se eu ficar te olhando compenetradamente, esse estudo comprova que o teu batimento cardíaco começa a influenciar o meu, e o meu agitado começa a ser sincronizado no teu. Quem está entendendo o mistério aqui? Pastor Ebinho, eu quero me livrar da ansiedade. Invista tempo. Olhe para os olhos serenos de Jesus. Esses 2 dias eu estava em um lugar e alguém cantou aquela música antiga do Cirilo, que eu vi aqui em cultos que o Cirilo ficava, sem exagero, 30
30 minutos cantando essa canção. Eu não vou lembrar da letra, da melodia, mas ela diz mais ou menos assim: encosta a cabeça no teu peito, ouvindo o teu coração, ouvindo o teu coração. Jesus está chamando a igreja para esse lugar, para a igreja ouvir o coração dele. Meu pastor, nosso pastor, o pastor Joaquim me disse isso. A penúltima vez que eu sentei com ele, ele disse: filho, vai vir um avivamento sobre as nações. E o que Deus está falando comigo, o pastor Joaquim me disse isso, é que Deus está chamando sua igreja para esse lugar secreto. Sabe por que as coisas estão... A gente está tão cansado na obra de Deus, irmão, porque às vezes o que cansa mesmo não é nem trabalhar muito, é trabalhar sozinho. É isso. Eu amo essa igreja, tenho uma dívida de gratidão enorme com vocês. Vir aqui para mim é um privilégio poder servir vocês, e desejo muito que Deus tenha me usado para abençoar a vida de vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastor.